Olá! Hoje nós vamos falar do planejamento, a segunda etapa do seu planejamento estratégico. Nós já vimos a preparação, que vai te trazer uma visão melhor do cenário interno e cenário externo da sua empresa, o que vai lhe proporcionar uma visão de futuro, uma visão mais estratégica dentro do processo de planejamento estratégico. Então hoje nós vamos falar da segunda fase, que é o planejamento em si, que é começar a traçar, a desenhar a sua estratégia. Bom, com base nessas informações que você coletou na primeira fase, que nós já discutimos no nosso último vídeo, você agora vai se basear em outras coisas importantes para efetivamente escrever o seu plano de ação, o seu planejamento em si. Você vai trabalhar na missão, visão, valores e propósito. Se a empresa que você está trabalhando ou a empresa que é seu cliente não tem esses padrões estabelecidos, esses parâmetros, esses standards estabelecidos, você precisa trabalhar nisso para definir. É necessário que eles existam, que eles estejam documentados e que eles sejam conhecidos de todos e seja parte da vivência do dia a dia de cada pessoa da empresa. Não basta estar dentro da gaveta, não basta estar só pendurado na parede. Ele precisa ser mesmo parte da cultura e da vivência e do trato do dia a dia. Porque estes elementos eles vão ser a cola que vai juntar as equipes e as pessoas numa mesma ideia, num mesmo conceito, numa mesma cultura. Também vai ser o combustível, a motivação que vai fazer com que eles entendam o porquê das metas, os benefícios das metas, para que eles se envolvam, se engajem, então vai juntar as pessoas. Ele também vai ser a parte que desenvolve todo o aspecto do DNA da empresa, da forma como a empresa lida com todos os assuntos, das metas, uma direção única a ser seguida. Então, quando ela tem esses padrões estabelecidos, esses conceitos internos estabelecidos, que é a missão, visão, valores e propósito, você tem toda a base para trazer um bom desenvolvimento da empresa. Após isso, você vai trabalhar com os indicadores. Então, você já coletou uma série de informações, você vai escolher os indicadores principais que vão direcionar as suas metas. Nunca podemos esquecer, estamos falando de um negócio. E o negócio ele é guiado por vendas, por lucro, por margem, por sobrevivência da empresa. Até um negócio que seja filantrópico, ele precisa se manter de alguma forma, ele precisa ter recursos para se manter, ou de outra forma ele vai desaparecer. Então, sugiro que você use, por exemplo, os 4 pilares do Balance Scorecard, que seriam trabalhar com as finanças, com os clientes, com os processos internos e também com o aprendizado contínuo. Então, você indicar como você está em cada aspecto desse. Como eu estou financeiramente, como eu estou com relação aos meus clientes, às vendas dos meus produtos, como eu estou com relação a todos os meus processos internos, os meus indicadores internos de produção, de entrega, de qualidade, e como eu estou lidando com o aprendizado contínuo que a minha equipe, a minha empresa precisa ter. Então, se você tem esses 4 pilares para estabelecer indicadores, isso vai lhe trazer uma abrangência muito grande. A partir daí, de posse de tudo isso que eu falei até agora, você vai finalmente traçar as suas metas. Vai usar toda a expertise, todas as informações que você tem em mãos, toda a sua visão de futuro, conhecimento de negócio, a situação exata onde você está e vai mostrar para onde você quer ir. Você e sua equipe vão definir, pelo menos a sua equipe de gestores, os decision makers, né, os líderes de cada área, vão decidir como a empresa vai se portar nos próximos 3 a 5 anos. É lógico que o proprietário da empresa, os acionistas principais, são a última palavra, são o guia final, são a visão final. Mas uma administração e um planejamento participativo ajuda muito a aumentar a eficiência do seu planejamento estratégico. E, logicamente, essas metas precisam ser smarters, né? Elas precisam trabalhar dentro de conceitos de serem atingíveis, terem prazo, terem valores, serem ecológicas, serem significativas para as pessoas, trazerem benefícios para elas e para a sociedade. Então, todo um conjunto que forma uma boa meta para que ela seja realmente, que as pessoas se envolvam para atingir essa meta realmente e para que ela aconteça. Então, esses critérios precisam ser respeitados. A partir daí você tem um plano para 3 a 5 anos, que é um plano geral, um plano macro. E aí você traça um plano um pouco menor, o plano para aquele ano, um plano um pouco mais micro.
Não deixa de ser um planejamento estratégico, mas sim um desdobramento do geral para aquele primeiro ano, para que você dê a guia para os trabalhos do dia a dia, para que você consiga facilitar a vida de todos os seus outros líderes e toda a sua equipe para que eles desdobrem este planejamento geral em planejamentos menores, numa forma de executar aquilo. Você vai explicar no seu planejamento estratégico não só o estabelecimento da meta, mas como atingi-las, através de quais caminhos. Então você vai informar os seus principais projetos, as suas principais ideias que vão tornar o planejamento estratégico possível, execuível. E a partir daí, cada área, cada divisão, cada setor, dependendo do tamanho da empresa, cada unidade pode ser, vai entender para onde a empresa quer ir, qual a direção que ela quer chegar e como ela vai poder contribuir. Então ela vai entender, bom, eu sou parte desse negócio maior, a minha responsabilidade é essa, por exemplo, a logística ou a produção desse tipo de produto ou a engenharia. Então eu sei que a minha parte é fazer essa parte bem na direção que a meta está dizendo. Então isso vai facilitar para que você faça o seu desdobramento, você que é já uma média gerência ou já descendo esse planejamento estratégico para outros níveis que nós vamos ver no detalhe um pouco mais adiante. Mas você vai poder traçar o seu planejamento tático, ou seja, quais serão as táticas de ação que vão me permitir chegar no meu planejamento estratégico maior, nas metas que eu estabeleci. Esses planejamentos táticos vão trazer os projetos menores, que fazem parte do projeto maior, e a partir deles nós vamos traçar efetivamente os planos de ação, onde cada pessoa da unidade, cada pessoa da empresa, cada pessoa do setor vai entender como ela pode contribuir, em que tempo, de que forma, e essas atividades do planejamento estratégico, do planejamento dos projetos que ela vai fazer, do plano de ação dos projetos que ela vai fazer, são partes efetivas do seu plano de desenvolvimento individual e também das suas metas pessoais. Normalmente as empresas dividem as metas das pessoas, isso as empresas que eu tive contato, que eu trabalhei, definiam uma porção dessas metas ligadas à meta geral do grupo, da empresa como um todo, depois uma porção disso como as metas da área dele, da unidade dele, e depois uma outra porção disso para as metas pessoais dele, a ação dele direta, para que aquele plano de ação, aquele projeto que ele está envolvido diretamente, tenha resultado. Então você consegue beneficiar e também democratizar o alcance dos resultados entre as pessoas. Então, esses planos de ação que você vai trabalhar, eles vão trazer coerência nos trabalhos, as pessoas vão entender do que elas estão falando, para que elas estão trabalhando. Isso vai trazer organização para o processo, para que ele tenha controle, tenha etapas, tenha um timeline, e as pessoas saibam o que tem que fazer e quando tem que fazer, para diminuir o estresse e aumentar os resultados. E por fim, ele vai ter uma direção única. Todos dentro da empresa, desde a pessoa que trabalha diretamente com a produção até o CEO da empresa e os acionistas, estão entendendo que tudo faz parte de um organismo só, de um planejamento estratégico só. Então, com essas três características principais de um projeto, que é coerência, organização e direção, você consegue se manter fazendo, que aí a gente entra num quarto conceito, que a gente vai tratar melhor mais para frente, mas seria a perseverança, a continuidade daquilo e desses aprendizados e dessas técnicas ao longo do tempo. Espero ter te ajudado nessa segunda etapa, que é a elaboração do planejamento em si, com essa breve explicação. Se você está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva e compartilhe com as pessoas. Se você está vendo no IGTV, você também pode curtir e pode me acompanhar. E no nosso próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a terceira etapa do planejamento estratégico, que é efetivamente entrar em ação. Até lá!